Noruega. O que vem à sua cabeça quando você ouve falar nesse país? Frio? Certamente. Mas só o clima frio ou também a frieza das pessoas? Riqueza? Petróleo? Uma sociedade chata? Ou uma sociedade mais próxima da perfeita que você conhece? Distante? Sem belezas naturais? Pois eu vou contar para vocês as minhas impressões sobre esse país, depois de visitar as duas maiores e talvez uma das menores cidades da Noruega. Você sabe o que é essa imagem? É considerado o banheiro mais bonito do mundo e fica na Noruega e é ponto turístico, mesmo sendo bem isolado. E essa é apenas uma das curiosidades desse país. Vamos ver as outras? Olá, meus bigodudos! Agora é a hora do seu Café com Bigode. Você já sabe, o canal que a gente fala tudo sobre viagens. E no vídeo de hoje vocês vão ver que eu vou falar de um dos países que mais me desperta curiosidade e encantamento, que é a Noruega. E mais pro final eu vou dar dicas de Oslo, uma cidade que eu já visitei, que vou deixar umas dicas bem legais, assim como eu deixei nesse vídeo aqui sobre Estocolmo, na Suécia, que pela capa do vídeo você já vê que é uma das minhas cidades preferidas no mundo. E para não perder esse e outros futuros vídeos, já se inscreve aí no canal e ative o sininho, porque o sininho vai te avisar de que novos vídeos chegaram aqui no canal. E esse ano de 2022 vai ter muito vídeo interessante. Aposto que vocês vão gostar. O vídeo de hoje é um formato um pouquinho diferente. Quem acompanha o canal vai reparar. E eu queria que vocês deixassem nos comentários a sua opinião. Se ficou legal, se não ficou, o que é que você achou do vídeo em si e do formato. E não é nem por engajamento, é realmente eu quero um feedback para saber como vai a evolução aqui das edições do canal, que eu tenho tentado melhorar cada vez mais. Mas chega de papo, partiu Oslo! De início, o que falar de Oslo? É uma clássica cidade escandinava, com tudo o que você espera delas. Arquitetura marcante, parques, monumentos de pessoas menos conhecidas no resto do mundo, barcos, transporte público eficiente, limpeza e saunas flutuantes. Estamos falando aqui da cidade, suas facilidades, mas antes de conhecer um pouco mais sobre Oslo, é importante falar um pouco da Noruega em si. Nós, brasileiros, por vivermos em um país cheio de belezas naturais, costumamos ter a impressão de que ninguém compete com a gente nesse quesito. Mais do que isso, costumamos imaginar que os países frios não possuem esse tipo de beleza, pelo menos de forma relevante. Bem, a Noruega pode dar uma surra nessa sua impressão. De verdade, uma surra mesmo, intensa. Não acredita? E aí, a Noruega tem ou não tem belezas naturais? Bom, agora, que tal você adicionar a tudo isso o fato de a Noruega ser um dos países mais ricos do mundo, proporcionar uma das melhores qualidades de vida aos seus cidadãos e ser um dos poucos, ou talvez o único país do mundo que realmente soube direcionar a riqueza do petróleo à vida dos seus cidadãos comuns? Ainda é pouco? Que tal falarmos de sustentabilidade, um assunto que está na moda? O país não só está desenvolvendo uma tecnologia para extrair petróleo de forma sustentável, isso mesmo que você ouviu, extraindo CO2 da atmosfera para colocá-lo de volta no solo, ocupando o lugar do petróleo extraído, como já possui 98% de sua eletricidade vinda de fontes renováveis. E bem, tem uma das coisas que saltaram aos meus olhos quando eu estive por lá. Se você acha que carros elétricos ainda não pegaram, que tal saber que 75% dos veículos vendidos na Noruega em 2020 foram elétricos, os famosos EVs. E mais, isso é absolutamente visível e não foi só em 2020. Eu contei e anotei quando estive lá em 2018, no estacionamento em que estavam 43 carros próximos a um parque. 39 eram elétricos. 39. Mas tudo isso tem um custo, literalmente. Sem qualquer sombra de dúvida, e talvez com a concorrência de Copenhague, na Dinamarca, Oslo foi uma das cidades mais caras que eu já visitei na vida. Nem Estocolmo se compara, apesar de também não estar tão longe em termos de custo. Tá vendo esse cafezinho aí que eu tomei? R$50 no câmbio de 2018. Eu prefiro não fazer as contas do valor dele hoje em dia. Um Uber como maneira barata de se deslocar?
Não, na Noruega, meu caro, melhor usar o transporte público mesmo, que em real também não será barato, mas pelo menos será pagável. Mas isso é ruim pra gente, que tem salários baixos em moeda fraca. Para os noruegueses, bom, tá tudo certo, talvez até barato. Lá, o salário médio líquido, após o altíssimo imposto de renda, é de 53 mil coroas, ou mais ou menos 5 mil euros, que hoje em dia dá um pouco mais de 30 mil reais. Aposto que você se sentiu pobre agora. Eu me senti. Muito. Mas nem sempre foi assim. E foi o bom uso do petróleo nas últimas décadas que tornou a Noruega o que ela é hoje. Não é o tema desse vídeo, mas só para você saber. Depois que descobriu possuir petróleo, muito petróleo, a Noruega criou um fundo soberano, como um fundo de investimento gerido por um país. Mas já a gente vai falar disso. Ah, desculpa, mas para falar de uma viagem a Oslo ou qualquer outro lugar da Noruega, é preciso entender um pouco do país que, acredite, desistiu de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno depois que verificou que os custos poderiam ser revertidos de forma mais produtiva à sua população. E mesmo possuindo dinheiro mais do que suficiente para fazer esse evento e ainda assim manter sua população bem. Mas voltando, mesmo tão rica, a humildade e a racionalidade perdurou no país. Esse é o palácio da família real. Sim, a Noruega é uma monarquia. Parece grande, mas compare com outros. Dá pra ver a diferença, né? Pois bem, riquíssima em petróleo, o preço da gasolina, você imagina, deve ser baixo por lá, né? Bom, ao contrário do que a maioria dos países com essa riqueza faz, a Noruega escolheu outro caminho, da riqueza de longo prazo. Assim, o preço da gasolina por lá, por exemplo, permanece seguindo os padrões internacionais. A gasolina na Suécia é mais barata do que na Noruega. Com um detalhe interessante, a gasolina da Suécia é comprada da Noruega. Mas por que eu mencionei riqueza a longo prazo? Pois, lembra do fundo soberano que eu falei? Ao invés de simplesmente baixar o preço da gasolina ou investir tudo imediatamente no país, o que poderia inclusive levar à inflação e a desequilíbrios, o dinheiro do petróleo foi para esse fundo, que hoje é o maior fundo do mundo e tem acumulado meros 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E serve como um verdadeiro colchão de segurança do país. Esse fundo possui investimentos em mais de 90 das principais empresas do mundo, possuindo 1,5% de todas as ações de empresas existentes no mundo, exceto empresas de armas, tabaco e, adivinha, desde 2021, não há mais ações de qualquer empresa de petróleo, exceto, óbvio, a estatal norueguesa, que extrai o petróleo na Noruega. Sabe aquela imagem de um bom velhinho rico que vive de renda? Esse velhinho poderia se chamar Noruega, um país que vive de renda. Mas agora chega de falar tanto sobre a Noruega, do porquê ela é rica, do que é que ela tem de bom, que ficou um episódio até no estilo História das Cidades, que é uma playlist que a gente também tem aqui no canal. E vamos fazer o que esse canal mais gosta de fazer, que é dar dicas de viagens. Especificamente para Oslo e para a Noruega em geral, qual é a melhor época para visitar? Bom, isso é sempre difícil, porque tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de calor, tem gente que tem pavor para lugares muito frios, e isso tudo tem uma variação. Estou colocando aqui na tela duas tabelas que mostram o índice de chuvas e as épocas, assim como de temperaturas médias. Eu digo médias porque essas temperaturas aí não são as máximas e mínimas da Noruega, que são bem mais intensas, digamos assim, muito mais calor e muito mais frio do que aparece aí. Em resumo, o que eu posso dizer é, se você gosta de frio, se você quer ver neve, se quer ver a Noruega naquela forma um pouco mais cinzenta, você vai ali de setembro a março e pega o inverno e ainda pode ter a sorte de encaixar uma época aí para ver a aurora boreal, a famosa aurora boreal. Se você já quer conhecer a Noruega de uma forma mais iluminada, com mais sol, mais parecido com um clima tropical, se for o que você está acostumado, o ideal é você ir de junho a setembro, quando pega ali o verão. Eu fui em agosto e foi super tranquilo, um ventinho friozinho, no sol você sentia até um certo calor, mas uma temperatura super amena. Mas tem uma desvantagem, no passeio dos fiordes, por exemplo, vida aqui no canal dos fiordes noruegueses, é uma época que você não vai ver todas as montanhas que formam os fiordes, com aquele topo todo coberto de neve, que dá um outro tchan, que dá um outro charme na paisagem e deixa ainda mais bonito um lugar que já é muito bonito. Então, veja aí o que é que você prefere. O segundo tópico de dicas é muito importante. Como controlar os custos num país tão caro? É impossível.
Assunto encerrado, vamos pro próximo. Brincadeirinha. Nesse tema é mais ou menos como eu falo aqui sobre como controlar os custos em Fernando de Noronha e também comentei no vídeo sobre Estocolmo. A palavra-chave aqui é planejamento e disciplina. Por quê? Não adianta você fazer as coisas da última hora. Você acaba não pesquisando o suficiente, acaba não aproveitando as vantagens de você reservar com antecedência, você acaba pagando preços de última hora e você acaba sem ter a opção de escolher os lugares certos. Então, se você está morrendo de fome e não tem jeito, você vai acabar parando no restaurante que está mais próximo de você e você pode ser surpreendido. Então, o ideal é que você planeje o hotel que você vai ficar, olhe a localização para economizar em transporte, para você poder fazer mais coisas a pé. Não adianta você ficar num hotel super distante da região que você quer conhecer, porque ele é $10 mais barato, e você vai pegar um ônibus todos os dias que você estiver no local que custa, por exemplo, $10. Só aí já não valeu a vantagem de você ter pago menos na diária. Talvez valha mais a pena você pagar um pouco mais na diária e poder fazer tudo a pé, sem depender de Uber ou de transporte público. Isso que eu chamo de planejamento. Mesma coisa sobre onde comer, se você vai fazer um determinado passeio, se não há, por exemplo, como eu falei de Estocolmo, aquele ônibus hop-on, hop-off, que você paga e usa de meio de transporte, então você acaba tendo um passeio turístico com o meio de transporte, tudo junto. Tudo isso faz parte de um planejamento que pode fazer você economizar na sua viagem para esse tipo de lugar. E uma outra dica que eu dou, se você vai passear pela Escandinávia e não só na Noruega, é utilize o navio como meio de transporte. Por quê? Além de ser um passeio diferente e muito legal, você vai unir dois custos em um só, e isso tende a ser, e normalmente é, no meu caso foi, mais barato do que você pagar os dois custos diferentes. E quais são esses custos? Passagem aérea, ou de ônibus, ou de trem, e hotel. Por quê? Eu saí de navio, por exemplo, de Oslo para Copenhague, na Dinamarca, que leva mais ou menos uma tarde, uma noite e o iniciozinho da manhã, e é basicamente um navio de cruzeiro, eles chamam de ferry, mas é um navio de cruzeiro, com piscina, com bares, com todos aqueles entretenimentos de um navio de cruzeiro, obviamente sem ser aqueles gigantescos, mas um navio muito grande, por sinal. E você dorme lá, você consegue se alimentar lá. No ticket que eu comprei já tinha as principais alimentações, que era café da manhã e jantar, incluídas. E você, quando acorda, já acorda no destino final. Então você não precisa pagar, por exemplo, a diária do hotel de Oslo, uma passagem aérea, mais a diária de um hotel em Copenhague, que você vai chegar só para dormir e começar a aproveitar Copenhague no dia seguinte. Você faz tudo isso ali meio que no navio, tem um passeio diferente, um passeio especial, por paisagens bem bonitas também. E já acorda para ir curtir a cidade, deixar as malas no hotel e ir curtir a cidade. Então é uma forma que eu vejo de você economizar um pouco nessa transição de um lugar para outro, se você for passear pela Escandinávia toda. Uma outra dica fica para o cuidado com as leis. Aqui é onde muita gente se apaixona mais ainda pela Noruega e outras começam a ficar irritadas ou se decepcionar. Por quê? Não há espaço para o famoso jeitinho brasileiro. As leis e as regras serão aplicadas. Não existe, por exemplo, você parar o carro num lugar proibido e falar: mas foi rapidinho, foi só uma idinha ali. Não vai ter isso. Mesma coisa com velocidade. Eu só estava um pouco mais rápido do que o limite. As multas, por exemplo, para questões de trânsito, podem chegar a 1.000 euros, ou mais ou menos R$6.500 praticamente, e até um dia de prisão. Apesar de que na Noruega há até fila para cumprir esse dia de prisão. Seja porque eles não querem pagar a multa, seja porque a prisão na Noruega é isso aí que vocês estão vendo, em geral. E por fim, vamos falar do que muito turista gosta. Não é tanto o meu estilo de buscar sempre pontos turísticos famosos, mas vamos falar um pouco dos pontos turísticos mais famosos de Oslo. O principal deles, você já deve ter imaginado, é a Ópera de Oslo. E o mais legal dela, além da beleza arquitetônica, é que você pode passear por vários pontos do teto dela. Toda a construção é feita de um modo que você passeia por suas rampas e acaba tendo belas vistas, belas paisagens. Dá para tirar umas fotos bem legais, fazer umas filmagens como vocês estão vendo aí. Além disso, é interessante você visitar o Palácio Real de Oslo, que, como eu falei anteriormente, é até muito mais humilde do que outros tantos pela Europa, mas até por isso é bem curioso, bem legal você ver. E as praças e parques que tem nas proximidades também são bem legais, são bem bonitas. Um passeio bacana pelas ruas de Oslo. Além disso, no caminho para esse palácio, você vai passar no Palácio de Stortinget, eu acho que é assim que fala, que é o parlamento norueguês, que inclusive, na minha opinião, é um pouco mais imponente até do que o Palácio Real, mas também nada comparado ao parlamento, por exemplo, de Budapeste ou de Londres.
Aliás, o que eu chamo de simplicidade elegante é uma característica não só de Oslo e da Noruega, como da Escandinávia. Então não vá a esses lugares imaginando que vocês vão ver as construções mais imponentes que você já viu, principalmente considerando que são países muito ricos. Não vai ter muito isso, mas vai ter muito design. E tem alguns bairros, que eu vou colocar na tela aí algumas imagens, que talvez você já tenha visto ao longo do vídeo, que são um exemplo dessa arquitetura. Ficam à beira-mar, tem muita vida, muitos restaurantes legais, inclusive pessoas dançando pela rua, umas rodinhas de dança, enfim, de convivência das pessoas. E é um ambiente bem legal que vale a pena você passear e, claro, no final ali do seu passeio, jantar, almoçar ou simplesmente tomar um café, um vinho, vai depender também do seu bolso. Importante lembrar disso. Um ponto turístico que eu acho legal de visitar é uma fortaleza chamada de Akershusfestning, eu acho que é assim que fala, algo nesse sentido, que é uma fortaleza de pedra, bem interessante também, com a vista legal da cidade de Oslo, da Baía de Oslo. Mas aqui no final do vídeo é importante lembrar uma coisa muito importante. Oslo é talvez o que haja de mais sem graça na Noruega. Não quer dizer que é sem graça, vale o passeio, mas diria que não vale a pena você passar mais de 2 noites lá. Talvez um dia inteirinho, uma noite e mais uma manhã ou um pedaço de tarde e depois você se desloca para outro ponto da Noruega, seja mais do que suficiente para conhecer Oslo e aproveitar o que ela tem a oferecer. Morar lá deve ser muito agradável. Passear, jogo rápido. Algo que não se aplica ao resto da Noruega, que vale muito a pena conhecer. Se você tiver 30 dias e muito dinheiro, dá para passar os 30 dias lá, se deliciando com aquele lugar e ainda ficar com vontade de voltar. Com certeza absoluta. Se você quer conhecer mais um pouco sobre isso, sobre como é o interior da Noruega, sobre como são os fiordes, tem esse vídeo aqui sobre Flan, a cidade pequenininha que eu mencionei aí ao longo do vídeo, e tudo que dá para fazer nela, tudo que tem de legal por lá, como chegar lá, etc. E se você gostou desse estilo de vida, com mais informação sobre o lugar, como eu fiz aqui, tem esse vídeo também, que é muito visto aqui no canal, até de forma surpreendente, sobre a Groenlândia. Tem tudo a ver com a cultura escandinava, tudo a ver com a cultura viking, e que ficou bem legal, faz parte aí da playlist História das Cidades. Pela viagem de hoje é isso, um abraço, até a próxima viagem.